Boa noite, vereadores, vereadoras. Estamos aqui às 7h30, iniciando o debate sobre um projeto muito importante que merece uma atenção muito grande por parte de todos nós. É por essa razão que, em primeiro lugar, eu queria dizer que nós não deveríamos votar esse projeto no dia de hoje. Por quê? Porque é um projeto que merece mais discussão, trata de um problema seríssimo no nosso país, que é o problema, que é a questão da produção de vacinas, trata de uma questão que hoje mobiliza a população do entorno do Instituto Butantan e, por essa razão, merecia um debate, ou merece um debate mais aprofundado. Eu vou aqui tentar justificar aqui o que nós estamos debatendo no dia de hoje e vou apresentar um substitutivo que nós elaboramos, a bancada do PT, e discutimos com outras bancadas, que é um substitutivo que busca, tendo em vista que o fato está consumado, ou seja, estamos debatendo esse projeto hoje, apresentar uma solução que compatibiliza as necessidades imediatas do Instituto Butantan com a preservação da área verde, com a proteção do entorno em relação a ruído, em relação a corte de árvores e tudo aquilo que significa impactos negativos no ponto de vista da nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se vocês estão conseguindo identificar aí, o Instituto Butantan ocupa aquela faixa que está ali no lado direito, embaixo, aquele laranja mais escuro, é uma área de 750 mil metros quadrados, ou seja, uma área mais ou menos de metade do Parque de Ibirapuera, para aqueles que têm noção do tamanho do Parque Ibirapuera. Essa área estava prevista no PIO, como a vereadora Amanda fez aqui uma excelente apresentação agora há pouco, é uma área que estava prevista no PIO, que foi votado por essa casa há menos de um ano, o que teve um amplo debate sobre ele. Portanto, ele era considerado uma área chamada P4. A área P4, aqui não está dando para ver ali na legenda, ela permite o gabarito de 28 metros quadrados. É área igual... Não, pode voltar. O anterior. Isso aí, isso aí. Não, a parte de baixo. Sobe um pouco. Sobe. Essa área do canto direito. Bom, essa área, ela era uma P4, que ela é igual à área cor-de-rosa, onde está a USP. Toda aquela área cor-de-rosa que vocês estão vendo ali, entre o Rio Pinheiros e o próprio Butantan, é a área da USP, e a área era toda cor-de-rosa, que tinha esse gabarito. O que o projeto do governo fez? Foi transformar ela de P4 em P5. P é de preservação, é a área de preservação. E na P5... o gabarito permitido é de 48 metros, 48 metros de altura. Portanto, ela pega a área inteira do Butantan e transforma em 48 metros de altura, o que é absolutamente sem sentido, porque não existe nenhuma possibilidade de se construir numa área que é 60% área verde. Pode passar o slide seguinte. Aqui vocês podem ver toda essa área cinza, aqui está uma imagem do Butantan, toda essa área cinza é uma área de área verde e uma área com construções que são preservadas, que são tombadas enquanto construção. Já a área branca que vocês estão vendo naquele recorte, na ponta, numa das pontas do Butantan, é uma área que tem hoje a área de produção de vacinas, de envasamento de vacinas e de tratamento, portanto, da produção de fármacos que são necessários para a produção de vacina. O Butantan hoje já produz 160 milhões de vacinas. No Brasil, só tem dois grandes produtores de vacina, que é o Butantan e o Instituto e a Fiocruz, que produzem vacinas para o país, todos os tipos de vacina. A ampliação da quantidade de vacinas no país é necessário para uma série de outras doenças que estão sendo tratadas em vacinas novas que estão sendo construídas. Pode passar o seguinte, por favor?
Bom, aqui está então a localização, tá? Eu estou falando isso aqui porque, para poder argumentar aqui, eu tive informações, busquei informações, que aliás o governo não trouxe, né? Informações do Instituto Butantan. E aí vocês estão vendo aqui, esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são as áreas que estão hoje, as propostas de construção do Instituto Butantan para essa etapa imediata, para poder atender aquilo que acabou de falar a vereadora Amanda, um contrato que existe entre o Instituto Butantan, o BNDES, com financiamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para poder, então, ampliar essa produção de vacinas dentro aqui do Instituto Butantan. E que tem também um contrato com o Ministério da Saúde para que o Butantan forneça as vacinas para o Ministério da Saúde. Porque, na verdade, o Instituto Butantan, junto com a Fiocruz, fornece todas as vacinas que são hoje utilizadas pelo SUS. Então, como vocês estão vendo, essas construções estão previstas e ali, do lado direito, vocês podem ver para que é destinada cada um desses edifícios. Eles estão todos localizados nessa face onde já existem construções do Butantan. Portanto, não é na área, né, onde a gente tem a área verde, que vocês podem ver que começa aqui e se estende, né, até a outra ponta do Butantan. É certo que o plano diretor do Butantan, ele previa uma expansão para fora desse setor. Tá certo? E por isso que é muito importante, né, que a gente limite a área que pode ser atendida com gabarito de 48 metros, exatamente a esse setor. Por quê? Porque existe hoje um compromisso, né, do Instituto Butantan de obter uma outra área, que já está inclusive definida, que vai ser no Jaguaré, uma área que é do governo do estado, existe uma possibilidade de ter inclusive uma área que é do patrimônio da União, para que a expansão que seria feita no restante da área não seja feita, né? E é disso que nós precisamos nos bater aqui nessa casa. Nós não podemos, né, autorizar que toda a área verde do Butantan, portanto, né, 60% de 750 mil metros quadrados, que dá aproximadamente 450 mil metros quadrados, ela seja afetada. Então, o que nós buscamos aqui é simplesmente dizer o seguinte: vocês estão vendo aqui a área verde toda, do lado esquerdo, né, delimitado aí por essa foto. Esta área que vocês estão vendo aqui que está verde, se esse projeto for aprovado, ela toda permitiria construções de 48 metros de altura. Então, não devemos, de maneira nenhuma, autorizar que essa área seja ocupada, ou seja autorizada essa ocupação. Já aquela área que já está comprometida com construções, né, a possibilidade de ela ter um gabarito mais alto significa reduzir, né, que exista corte de árvore, ou seja, cresce para cima, mas não cresce horizontalmente, se mantém as áreas verdes. Então, essa é uma questão muito importante, é por isso que nós estamos apresentando um substitutivo, e eu quero apelar aqui, tem vários vereadores aqui na casa, o substitutivo nosso tem 16 assinaturas, tá? Estão faltando 3 assinaturas para a gente protocolar um substitutivo que vai permitir, então, que se possa fazer a expansão necessária para a produção de vacina, né, por um lado, e por outro se preserve as árvores, que é o que todos desejaríamos aqui que seja feito. Esse projeto também ele tem alguns outros pontos importantes, né? Só um minuto, porque nós temos 30 bancadas do PT e eu queria ocupar pelo menos uns 15 desses 30 minutos, porque eu estou apresentando aqui o projeto. Bom, um outro aspecto importante desse substitutivo são os artigos que estabelecem controle de ruído. E existe hoje uma enorme reclamação e um enorme problema do entorno do Butantan com o ruído gerado por essas fábricas, por essa produção de vacina. Então o projeto estabelece, né, que os parâmetros de ruído, né, e de incomodidades e demais incomodidades na área do P4, ela seja estabelecida de acordo com o que estabelece o quadro 4B, né, da lei de zoneamento,
que são referentes às EPRs. EPR o que é? A Zona Predominante Residencial. Como nós temos uma zona residencial no entorno do Butantã, então essa zona precisa ser protegida com os parâmetros de incomodidade, que é ruído, que é vibração, que é cheiro, etc. Então são parâmetros compatíveis com uma zona residencial. Isso precisa ser feito e pode ser feito, porque a proteção de ruído é uma técnica que existe e que o próprio Instituto pode estabelecer. Outra coisa importante é que estabelece que em toda a área P5, que seria, portanto, a área, que seria essa área da mata, ela não seria permitido o corte de remanescentes da Mata Atlântica, ou seja, garantir, portanto, a preservação da área verde. Ou seja, esse projeto é um projeto em síntese, esse substitutivo é um síntese que atende a duas questões fundamentais. Não interrompe a possibilidade de produção de vacina e preserva a área verde. Vereador, preserva. o tempo. Hã? O senhor vai avançar o tempo dos colegas? Não, eu tenho ainda 18 minutos para outros colegas, né? Ele está usando o tempo do PT, ele pode usar o quanto ele quiser. Não, só para saber, que depois vai você. Faltam quantos minutos? 18. Hã? Faltam 18 minutos? Falta 18, então você... Não tem tempo para debater. Deixa eu terminar aqui de apresentar, eu estou terminando. Porque tem outros vereadores inscritos, mas se tudo bem, ele vai usar tudo, não tem problema. Tá, só restituir o tempo que a gente perdeu aqui. Então, uma questão então muito importante é que a gente estabelece que na P5 não vai haver corte, não vai haver supressão de Mata Atlântica, como está definido, então, aqui no substituto. Eu quero destacar que fizemos esse substitutivo de maneira emergencial. Por que de maneira emergencial? Porque nós não queremos, tá certo? Nem impedir que haja essa expansão das vacinas, na produção de vacinas do Instituto Butantan, e nem a supressão de área verde, tá certo? E queremos também que o Instituto Butantan adquira e possa expandir a sua produção em outro terreno, em outra área, a expansão que possa ser feita sem ser imediatamente. Portanto, é um projeto que dá conta dessa questão. Tenho conversado aqui com o líder de governo, me parece que seria o melhor caminho para a nossa casa aprovar um substitutivo como esse, ou adiar a sua votação para que a gente possa saber chamar todos os setores interessados e dessa maneira fazer um debate mais profundo para que dessa maneira a gente possa chegar no melhor resultado. É essa a minha posição, que é também a posição da bancada do PT, e por essa razão, nós não vamos votar favoravelmente a esse projeto, como ele está hoje. Isso não significa que nós não queremos debater e garantir um avanço no projeto, tanto que estão apresentando uma proposta compatível com isso, mas também não vamos recusar a necessidade que existe de se expandir a vacina. É por isso que a bancada do PT, vereadora Luna, nossa líder, ela vai se abster nessa votação. Muito obrigado.